Bom dia a todos. ADM Osterval, na página, na linha do tempo, Osterval do Canto Silva. Também com meu canal no YouTube, Osterval Silva. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, para fazermos o estudo do Evangelho. Trabalhinho que fazemos diariamente, a partir das 7 horas da manhã, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós começamos novamente a estudar o Evangelho e comentamos o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler parágrafo por parágrafo para interpretar cada parágrafo dessa mensagem do Espírito da Verdade, que é Jesus, que deu essa mensagem via mediúnica e foi publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio desse livro, que foi lançado o livro Evangelho segundo o Espiritismo em 15 de abril de 1864. Então, nós vamos ler essa mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos interpretar parágrafo por parágrafo dessa magnífica mensagem ditada aos médiuns da época por Jesus Cristo. Então, nós vamos começar a ler parágrafo e interpretar essa linda mensagem. Os Espíritos do Senhor, quer dizer, os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus. Os Espíritos de Deus são eleitos por Deus e são as virtudes dos céus, do espaço, onde transmite a paz, a harmonia, né? Comandado por Deus, esses espíritos crísticos. Então, espíritos crísticos são espíritos eleitos por Deus, espíritos puros eleitos por Deus, né? Então, os espíritos Senhor, quer dizer, esses espíritos puros eleitos por Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham sobre toda a superfície da terra. Então, estão aí os espíritos crísticos, os espíritos, segundo Emmanuel, os espíritos críticos, é a comunidade de espíritos puros eleitos por Deus. Não é? Então ele fala, os espíritos do Senhor, quer dizer, os espíritos puros, eleitos por Deus para espalhar o reino do céu na terra, os espíritos puros, né? Que são as virtudes dos céus, a comando de Deus, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é bom, é justo e misericordioso e elegeu espíritos puros, espíritos crísticos, espíritos puros, formando a comunidade de espíritos, segundo Emmanuel, são eleitos por Deus para espalhar esse reino dos céus
espalhar as virtudes dos céus. Né? Emmanuel, nós sabemos que é um espírito que, através da mediunidade de Chico Xavier, foi o responsável pelas obras psicografadas, inúmeras, mais de 202 obras psicografadas, diversos espíritos, entre eles Emmanuel, protetor direto do Chico, e André Luiz, né? Tem as obras psicografadas de André Luiz. Então, repetindo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham sobre a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então está aí a mensagem, o primeiro parágrafo da mensagem do Espírito da Verdade, que é Jesus. Então, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, os Espíritos do Senhor, os Espíritos puros, eleitos por Deus, né? Estão aí movimentando toda a terra, né? Para fornecer aos homens paz, harmonia, tirar dos homens a cegueira para despertar em nós o amor, a harmonia e o amai-vos uns aos outros. Isso, a mensagem de Jesus, no lançamento, inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no lançamento do Evangelho, em 15 de abril de 1864. Então, o primeiro parágrafo da mensagem ditada por médium da época, pelo Espírito da Verdade, que é Jesus. Vamos ver o segundo parágrafo, Jesus falando. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos, 1864, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem mediúnica de Jesus. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Espiritismo Consolador prometido por Jesus. Está a mensagem dele aqui. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas. Qual o objetivo do Espiritismo? É a ciência, filosofia e religião. E o objetivo do Espiritismo é fazer com que o homem se transforme moralmente através da reforma íntima. E o objetivo, então, da mensagem do Consolador prometido é dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Espiritismo é a fé raciocinada. Dissipar as trevas. Nós vamos forçando a combater em nós os impulsos negativos. Então, o Espiritismo vem dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, que nós somos ainda muito orgulhosos, e glorificar os justos, através do nosso esforço em conseguir ainda na presente reencarnação, isso aqui é mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, recebida essa mensagem de Jesus por via mediúnica, 15 de abril de 1864.
dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós, como estudiosos do Espiritismo, precisamos, sim, combater os nossos vícios, combater os nossos impulsos inferiores, combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que são as portas que fecham ao nosso crescimento moral. Continuando o terceiro parágrafo dessa mensagem. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. As grandes vozes do céu, os espíritos puros que estão sobre toda a terra, eleitos, espíritos crísticos, espíritos puros, que pertencem à comunidade dos espíritos puros, eleitos por Deus para trazer a luz, as luzes que tanto o povo terreno precisa. Planeta Terra, planeta de provas e expiações. 1864, lançamento do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação de Kardec. Então, as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. A união dos espíritos puros se reúne para trazer alegria. Evangelho é a cartilha da felicidade. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Jesus é o governador do planeta Terra, com todos os espíritos puros, auxiliares de Deus, para fazer da Terra a passagem do planeta de provas e expiações a planeta de regeneração. No planeta de regeneração não haverá mais expiação, mas continuarão as provas. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Jesus falando para nós. Nós, os espíritos superiores, os espíritos puros, convidam a todos nós o concerto divino, para nós unirmos uns aos outros, para nós amarmos uns aos outros, para nós compreendermos uns aos outros, para nós dar a outra face e colocar a brandura, dar a outra face, a brandura ao invés da vingança. A cultivar a indulgência, a combater os nossos vícios, as nossas imperfeições, ao longo da nossa existência. Esse é o objetivo da doutrina espírita, fazer com que, ao desencarnarmos, estarmos um pouquinho melhor em moral do que reencarnações passadas. Então, o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. É a doutrina consoladora, esclarecedora, e que nos posiciona de que não há morte. E que quando nós desencarnamos, o nosso espírito sai em libertação desse corpo, que traz as vicissitudes, as tribulações, as dores,
e nosso espírito sai como sai o preso de um presídio para retorno à pátria espiritual e continuar a sua evolução como espírito imortal, né? Então, as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Jesus falando, que vossas mãos tomem a lira. Lira é um instrumento de corda, que nós possamos participar desse concerto divino, do amor, da paz, do combate às nossas imperfeições. Que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Então nos chama para unirmos o quanto antes, para dissipar as trevas do nosso interior, nós como espíritos imperfeitos que somos, e que de reencarnação em reencarnação crescemos muito pouquinho, mas nós temos a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, e aqui está a mensagem dele. Doutrina espírita é ciência, porque prova a imortalidade da alma. É filosofia, porque nos conduz a como proceder durante a vida. E é religião, porque segue os ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia Jesus Cristo. O último parágrafo desta mensagem, ditada por Jesus, inserido aqui como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. No lançamento, inserido nas mensagens, lançado o terceiro livro da doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 15 de abril de 1864. E o último parágrafo diz Jesus: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Olha só. E Jesus afirma em seu Evangelho: onde houver duas ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Por isso que nós recorremos a Ele nas nossas aflições. Recorremos a Deus, nosso Pai, bom, justo, misericordioso. Recorremos a Jesus, que está sempre com braços abertos, que é o governador do planeta Terra. Juntamente com a comunidade de espíritos puros, estão em todo o universo, nos esclarecendo, nos inspirando para o bem. E temos, em toda reencarnação, um espírito que popularmente fala o anjo de guarda. Anjo é um espírito bom e que são colocados à nossa disposição em toda reencarnação, para que possam nos proteger, possam nos inspirar para o caminho do bem. E muitas vezes nós desprezamos, viramos as costas
Como diz popularmente, o anjinho bom, o anjinho ruim. Nós, como espíritos reencarnados, espíritos imperfeitos, normalmente nós escutamos o anjinho mau, anjinho não. Os nossos vícios, as nossas imperfeições, nos afastam das inspirações do nosso anjo guardião. E nós escolhemos então a porta larga, a porta dos prazeres do mundo, os prazeres humanos. E sofremos as consequências desses prazeres, que comprometem o nosso corpo, comprometem o nosso espírito por nossas ações impensadas. Esquecemos do que Jesus fala. Olhai à sua volta antes de tomar as decisões. Orai, fala com Deus, fala comigo. E vigiai. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. E o último parágrafo aqui, na mensagem de Jesus, prefaciando este livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Homens, irmãos a quem amamos, chamando de irmão a todos nós. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Jesus está junto de nós. Amai-vos também uns aos outros. Isso nós precisamos pensar. Amai-vos uns aos outros. Jesus nos ensina a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes. 7 vezes, mas não para fazer continha infinitamente. Mas o perdão vindo do coração, não apenas da boca. Mas para isso nós temos que estudar, temos que ler o Evangelho, estudar o Evangelho. E devagarinho fazer força para aplicar esses ensinamentos de Jesus, essas virtudes maravilhosas. Então ele diz, terminando essa mensagem: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, para nós pensarmos nisso. Nós temos as nossas diferenças, as nossas diversidades, com os parentes, com filhos, com sogra, com nora, com tios, com avós, com o pai, com a mãe. Temos as diferenças, mas Deus deu essa oportunidade da reencarnação de unirmos em família para suportarmos uns aos outros e procurar viver em família, procurando ser mais humano, mais amável, mais tolerante de um para com o outro. Por isso que vem com os laços sanguíneos, porque já chama um pouquinho a atenção, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe. E muitas vezes ainda nós chutamos a presente reencarnação e não consideramos, não aproveitamos esse presente de Deus para suportarmos uns aos outros e amarmos uns aos outros, perdoando-os, orando, fazendo a nossa parte, a nossa renúncia em favor de nós darmos o primeiro passo da conciliação com esses espíritos adversos a nós. Então ele fala: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. Porque o próprio Jesus falou: tende na sua casa os inimigos. Quem estuda as obras de André Luiz, que conta como é a vida no plano espiritual, as diversas moradas que Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas,
que é o mundo espiritual, que Kardec denomina erraticidade, onde o espírito, envolto pelo perispírito, que é uma camada material, ele vive na erraticidade, é o mundo espiritual, esperando uma próxima reencarnação em diversos mundos do universo. Então ele fala: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. Então vale a pena ler as obras de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. O primeiro livro tem até filme, O Nosso Lar. Vale a pena. Nós conhecemos um pouquinho o plano espiritual, como funciona o plano espiritual, porque nós não sabemos quando voltamos, não sabemos. Podemos desencarnar a qualquer momento, sob o comando divino. Então, precisamos preparar nossa malinha. Conhecer o lugar para onde nós vamos quando morrermos, quando o corpo morrer. Então, é importante estudar a doutrina espírita e procurar praticá-la. E as obras de André Luiz e Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Humberto de Campos, tem tantas obras. É só colocar no YouTube Espiritismo, curso de iniciação espírita, tem lá uma infinidade de palestrantes. Tem o nosso centro aqui, Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, com os nossos irmãos de doutrina, com palestras maravilhosas. Colocar SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, ou então Federação Espírita, nós podemos escolher os palestrantes. Eu sempre indico Terezinha Oliveira, uma estudiosa aqui que eu conheci pessoalmente, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, com vários livros de sua autoria e vários cursos. Terezinha Oliveira, põe no YouTube Terezinha Oliveira. Nós temos cursos por ela ministrados, curso de iniciação ao espiritismo, curso sobre a mediunidade, curso de estudos espíritas do Evangelho, que eu estou estudando e passando via live no Facebook, na página Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, um domingo sim, um domingo não, estamos estudando estudos espíritas do Evangelho por Terezinha Oliveira, tem esse curso no YouTube. Então, temos aí uma fartura de palestrantes de livros para nós aperfeiçoarmos nosso conhecimento sobre o Espiritismo, sobre a nossa conduta aqui na Terra e a nossa força para viver como homens do mundo, mas procurando combater os nossos vícios e sermos mais humanos, mais solidários, mais fraternos, fazendo uma força para conseguir um pouquinho de humildade na presente reencarnação. Então ele termina: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, Jesus falando, dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Falar do fundo do coração, fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu.
o que devemos falar? Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É o reino da paz, da harmonia, da consciência tranquila de não ter faltado com a caridade, que é o amor incondicional. Nós agradecemos a atenção de todos. E para encerrar o nosso trabalhinho de hoje, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de já queremos a nossa mudança, a nossa reforma íntima, crescendo moralmente. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, dai-nos força para que possamos, no dia de hoje, refletir sobre os teus ensinamentos e procurar exercitar a virtude da paciência, da compreensão, do amor ao próximo e procurar amenizar um pouco o nosso orgulho, aceitando com resignação, obediência e resignação as vicissitudes que surgirão no dia de hoje. Muito obrigado, Mestre Jesus, nos abençoe. E aproveitamos a vibrar pela paz mundial, pelas famílias, que haja mais amor, mais união, mais fraternidade. Possa haver mais união entre os povos. E pedimos, Senhor, para os profissionais da saúde, para que possam amenizar as dores físicas de todos os nossos irmãos aqui reencarnados nesse planeta de provas e expiações. E agradecemos, Senhor, pedindo por nós, para que possamos fazer uma reflexão no dia de hoje sobre esta sua mensagem, para que possamos ter o reino dos céus em nós, dizendo: Senhor, Senhor, dai-nos força, para termos o merecimento de um dia ter o reino dos céus em nós, promovendo a paz, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. E assim, meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção. E amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço. Um bom dia a todos.